Hoje, a gente vai mergulhar fundo no que é conhecida como a última carta do apóstolo Paulo. Mas olha, isso aqui não é um texto teológico formal, não. É algo muito mais íntimo. É uma mensagem pessoal, sabe? De um mentor que está encarando a morte para o seu jovem sucessor, Timóteo. O peso e o significado dessas palavras finais é nisso que a gente vai focar. Para a gente entender bem essa carta, nossa conversa vai passar por 5 pontos principais. Primeiro, o cenário da carta. Depois, o chamado à coragem. Em seguida, a estratégia para a mensagem continuar. Daí, os avisos sobre o futuro e, por fim, a reflexão do próprio Paulo sobre a vida dele. Ok, vamos direto ao ponto. Se uma única frase pudesses resumir o coração dessa carta, com certeza seria essa aqui. E isso é mais do que um conselho, é quase uma ordem. É um comando para trocar o medo pela força, pelo amor e pelo equilíbrio. Essa ideia é a base de tudo que vem depois. Agora, para sentir de verdade a urgência por trás dessas palavras, a gente precisa voltar no tempo e entender o cenário. E o contexto aqui é bem sombrio e super importante para entender tudo. O cenário é Roma. Mas, não é a Roma dos palácios, do poder imperial, não. A cena se passa num lugar bem diferente. Uma cela de prisão, provavelmente fria e escura. É desse lugar que Paulo está escrevendo. E aqui o peso emocional da situação fica bem claro. Paulo se sente abandonado. Ele chega a mencionar que na sua primeira defesa ninguém ficou do lado dele. Ele está literalmente acorrentado, só aguardando o fim. Então, cada palavra, cada frase carrega essa consciência de que não vai ter outra chance. Sabe, essa é a sua mensagem final. Então, quem são as figuras centrais dessa história? De um lado, a gente tem o Paulo, o mentor experiente, o apóstolo, que agora é um prisioneiro encarando o fim da jornada. Do outro está o Timóteo, que ele chama com todo carinho de meu amado filho. Um líder bem mais jovem que herdou uma fé muito forte da mãe e da avó. O que a gente está vendo aqui é uma verdadeira passagem de bastão. E isso nos leva direto para o coração da carta. O principal objetivo do Paulo não é ficar se lamentando do próprio destino, mas sim injetar uma dose de ousadia e coragem no Timóteo. Então, como é que ele faz isso? Paulo basicamente dá uma lista de ordens, quase como um general. Ele diz: reacende o dom de Deus que está aí dentro de você, não tenha vergonha nem de mim, aguenta firme o sofrimento e se apegue ao que eu te ensinei. Cada um desses comandos é um antídoto direto contra o medo e a hesitação. Certo. Mas coragem pra quê, exatamente? A carta é também um manual prático. É sobre como garantir que a mensagem sobreviva e se espalhe muito depois que Paulo já não estiver mais aqui. O que é fascinante aqui é a estratégia de multiplicação que a gente vê nesse esquema. Paulo fala para o Timóteo: o que você ouviu de mim, esse é o primeiro passo. De Paulo para Timóteo. Depois ele instrui: confie isso a homens fiéis, é o segundo elo da corrente. E, por fim, essas pessoas devem ser capazes de ensinar a outros também. É um plano que pensa em 4 gerações, feito para criar uma corrente de ensino que não se quebra. Para deixar bem claro o tipo de dedicação que essa missão exige, Paulo usa 3 metáforas muito poderosas, fáceis de imaginar. A vida de fé como a de um soldado, totalmente focado, sem se distrair com outras coisas. É como a de um atleta, que compete seguindo as regras para poder vencer. E é como a de um lavrador, que trabalha duro porque sabe que isso vai garantir a colheita. Em todas elas, a mensagem é a mesma: disciplina, foco e a promessa de um resultado. Daí, o tom da carta muda de um jeito bem drástico. Paulo assume um papel quase de profeta, sabe? Olhando para o futuro e alertando Timóteo sobre os desafios sociais e espirituais que viriam pela frente. O aviso é super direto, sem rodeios, ele não tenta amenizar as coisas, ele diz para o Timóteo se preparar, porque tempos difíceis, tempos perigosos vão chegar. E que tipo de tempos são esses? A lista é longa e, sinceramente, bem familiar. Pessoas egoístas, amantes do dinheiro, arrogantes, ingratas, cruéis, que gostam mais do prazer do que de Deus. Paulo está, na verdade, pintando um quadro do ambiente hostil que Timóteo ia ter que enfrentar. Mas logo depois dessa lista assustadora, Paulo oferece a solução, a âncora. Ele aponta direto para as Escrituras. Elas são a ferramenta inspirada por Deus que serve para ensinar, corrigir e treinar na justiça. Essa é a bússola para atravessar o caos. E isso nos leva à parte final, e talvez a mais comovente da carta. É aqui que Paulo se volta para dentro, refletindo sobre a própria vida e o legado que ele está prestes a deixar. Aqui, a ideia de que ao fim é inegável.
Paulo usa a imagem de um sacrifício, uma oferta que está sendo derramada. Ele sabe, sem nenhuma dúvida, que o tempo dele acabou. E essa aqui é a autodeclaração dele, a frase que se tornou o seu resumo de vida. Não é uma declaração de que ele foi perfeito, mas sim de que ele perseverou. Ele lutou, terminou a corrida, se manteve firme. É o resumo triunfante do trabalho de uma vida inteira. Mas o que torna tudo isso tão humano é o contraste. Depois dessa declaração épica, vêm os pedidos pessoais. Tenta vir logo, só o Lucas está comigo. Ele pede a capa para se proteger do frio, seus livros e olha que interessante, principalmente os pergaminhos. A gente consegue ver o homem por trás do apóstolo lendário. Um homem que sente frio, que se sente sozinho e que, até o fim, quer continuar lendo e estudando. E a gente termina com essa pergunta. A carta de Paulo foi escrita para Timóteo, mas a sua mensagem final ecoa através dos séculos. Diante dos nossos próprios desafios, dos nossos tempos trabalhosos, o que significa combater o bom combate, completar a corrida e guardar a fé? A resposta, talvez, continue sendo tão relevante agora quanto era naquela cela em Roma.